Porque xingue-os do que você é, acuse-os do que você faz. Esse já tem aí o presidente mor, chamado aí, é claro, de Pierrot Aifudeiro. Tá, meu seu return. Por exemplo, return. O senhor. Ele não é o presidente, é o imperador. Ele é o imperador dessa nação. Não é imperador, não, é republicano. É republicano, não é monarquista de jeito nenhum. O exemplo de imperador que a gente tem no Brasil, os exemplos são maravilhosos. É um presidente mesmo, um projetozinho de ditador. Para aqueles que ainda não entenderam o porquê de direita leninista. Porque ele xinga todo mundo de uma coisa, canalha, lixo, acusa os outros de ofensa. E eu tô apagado. Chamou-me de menino que dá o C com asterisco, menino que dá o céu. Né? E ele não provou até o presente momento. Estou esperando. Eu não recebi essas honras ainda, né? Estou esperando sentado. Estou esperando sentadinho aqui para não cansar. A minha beleza é óbvio. A prova de que até o presente momento eu o ofendi. Agora sim, depois de todo esse exposed que a gente resolveu dar, eu acho mas que eu quero entender. Tá? Enfim. Eu quero entender uma coisa, Michel. Você é meu amigo aqui. Eu vou falar com a liberdade que eu tenho para falar. O C com asterisco é seu, velho. Você tem liberdade para usar do jeito que quiser. Por que o Ozzy tá preocupado se o cara usa C com asterisco, mano? Se o cara quer usar, deixa usar, velho. Não faz sentido. Eu não sei. Não faz o menor sentido, cara. Talvez eu dê aquilo que ele não pode dar. Eu não sei, cara. Agora eu queria falar. Olha o veneno. Eu queria falar. Rapidinho, só uma coisinha aqui. Eu tô livremente aquilo que ele não pode dar, meu bem, porque agora ele virou pai. Então daí ele não pode passar uma imagem. Não, agora eu some porque não tô aparecendo. Tô ruim com isso agora. Eu vou postar minha imagem. Quer ter, porra? Quer ter? O Miriam falou aqui, ó. Desculpe, Carlos, não havia associado você ao canal da Cruz. Eu fui tão xingada de gado que achei que era um infiltrado aqui. Não, o que acontece? Por causa da abertura do canal Gado News, que ele chegava e falava, e aí, seus gados? Né? Desse jeito. Não, eu sou um infiltrado. Essa é nova pra mim, cara. Sou um infiltrado. É o seguinte, qualquer pessoa... Engraçado que não foi a gente que começou a confusão, né? Não, e um detalhe, só para o Michel eu já tinha esclarecido numa live específica onde ele foi e deu ar da graça na minha live, tá? Eu não tinha quase ninguém, eu tinha uma pessoa me vendo, e ele foi lá e falou: o que você tá bocejando aí, kkk? E era ele, porque o nomezinho tava com o vizinho, era ele próprio. Enfim, e vou esclarecer aqui novamente. Eu já não era mais inscrito do canal dele, já não era mais membro do canal dele, já fazia mais de 2 meses, que ainda foi na época das eleições, quando ele começou a debochar do pessoal que se candidatou a vereador, tá? E que perdeu as eleições por conta, por exemplo, da Paula Marisa, do coeficiente eleitoral, que fez voto para assumir, foi uma das mais votadas, só não entrou por causa do dito coeficiente eleitoral. Pessoas que tiveram menos votos que ela assumiram cadeira e ela não conseguiu, porque ela não conseguiu. Partido Mourão. Tá? Não, pois é, foi pelo PRTB. Um completo retardado. O que uma desgraça dessa quer? Sabe? O que uma desgraça dessa quer? Que a direita não acompanhe, não ocupe espaços. Que porra é essa? Que é o quê? Que é aquela história. Vem aqui, Bolsonaro, ande até a ponta do abismo, pule, que eu te seguro sozinho. Eu com meus 170. Eu com meus 500, meus 300 na live. Não se preocupa, Pedro. O que eu acho engraçado. Infraestrutura. Rapidinho, pessoal. Não temos que montar uma infraestrutura para o presidente. A gente não precisa conscientizar as pessoas da enorme importância delas adquirirem conhecimentos para que elas, por si só,
né, possam cobrar, né, dos políticos e na hora de votar saber em quem votar e não precisar nem de indicação de quem quer que seja. Não precisa de nada disso. Não é só a história. Ó, vamos ficar só aqui. O Bolsonaro é tudo de bom. Bolsonaro fazer que nem os histéricos do Marcelo Frangão ali, da direita. Eu tive uma seguidora fanática do Frangão. Os fanáticos. A direita revolucionária. Ela comigo porque eu disse que não era possível. Aí ela disse que eu magoei ela porque ela é estudiosa de dinastias. Mas eu falei, não vai rolar uma dinastia Bolsonaro porque não tem como. Aí eu vou puxar a pessoa para a realidade, ela acha ruim. Estudiosa de dinastia. Assim, cara. Você tá achando que o Bolsonaro Bolsonaro vai derrubar a República e vai instituir um Império Bolsonaro. Imperador Bolsonaro primeiro. Pô, sacanagem. Temos ali. Dessa é aquela coisa, bicho. Eu gosto de ficar brincando, mas eu acaba sendo sério mesmo. Porque, ó, se você pega para você estudar o suficiente, por ser apaixonado pelo Brasil, apaixonado pelo conhecimento, e principalmente apaixonado pelo Brasil mesmo, começar a estudar a história, volta ali para 1964 a 85, 21 anos de regime militar. Já está muito bom para o começo, porque a pessoa ganha aquele amor pela pátria, nacionalista. Só que eu sempre falo, nacionalismo sem conservadorismo, normalmente volta para o lado revolucionário e vira o quê? Nacional-socialismo. Então é bom ser um bom conservador. Você vai descendo e estudando a fundo mesmo o que foram os demais governos chegando a Getúlio Vargas, né? Aí você vê a merda do que é ser um nacional-socialista. E o Getúlio Vargas é inegável que o cara implementou um nacionalismo no Brasil, só que aos moldes marxistas virou uma bosta de um fascismo. Você desce ali para a política café com leite e vê o que é a merda de uma política oligárquica. Aí você desce um pouco mais para chegar ao final do Império do Brasil e vai estudando cada vez mais, e você não tem como não ficar com isso cada vez mais conservador, e ao final das contas, você compreender a importância da gente ter de volta o nosso mito fundador. E nesse momento, nos próximos 30 anos, é impossível. Não tem como discutir uma mudança de regime com a população completamente idiotizada e emburrecida por décadas, desde a década de 30, quase fazendo agora 100 anos de criação de médico, e um emburrecimento ali continuado ao longo dessas décadas. Não tem como, a gente não vai querer uma monarquia agora, que inclusive os próprios monarcas não querem uma imbecilidade dessa nesse momento. Mas, poxa, quer dinastia por dinastia, a gente já tem a nossa. Tem o Dom Luiz aí, que está bem velhinho, né? No caso, o Dom Bertrand não teve filhos, mas aí tem o Dom Rafael, que é o próximo na linha sucessória, o mais viável, que com fé em Deus, quando ele tiver os seus 60 anos, a gente possa vir a cogitar a possibilidade de ter de volta o que é necessário para que o Brasil seja o que nunca deveria ter deixado de ser, que era um farol para a humanidade. E diante de todas essas mazelas que a gente está tendo ao longo desse ano passado e agora, poxa, com o Bolsonaro, principalmente com o Bolsonaro, e não uma dinastia do Bolsonaro, mas uma dinastia conservadora, né? Nos próximos 30 anos, a gente tem de tudo para que lá para frente a gente compreenda, faça com que uma próxima geração compreenda a importância, a necessidade do Brasil ser o que já foi. O Brasil era a segunda potência do mundo, porra. Naval era a segunda maior potência do mundo, exército a mesma coisa, economicamente a mesma coisa, sempre entre a segunda e a primeira potência do mundo, era um verdadeiro gigante. E hoje a gente é o quê? Graças a essa república. Que, poxa, para quem ainda não tem conhecimento suficiente do que foi o Brasil, as pessoas acabam por louvar a república. Mas vai lá para a Revolução Francesa ver o que a república fez com a França. A Revolução Francesa foi transformar a França e boa parte da Europa em repúblicas. Em repúblicas. Liberté, égalité e fraternité, o l'amour. A custo de muito sangue, né? Sangue de revolucionários. Inclusive também, né?
É engraçado que quando a gente fala de conhecimento, eu vou citar uma experiência pessoal. O Michel fez parte desse grupo, eu criei um grupo de estudo, né, para poder estudar sobre livros, tratar sobre vários livros aí, entre eles os próprios livros comunistas, o mais famoso, né, eu esqueci o nome dele agora. Ah, tô ficando velho, mas depois eu lembro ele. Eu criei esse grupo. Só que o pessoal não apoia. Isso, Capital, com seus inúmeros volumes gigantes aí. Cara, um saco. É um saco, na boa. Perdi minha vida inteira lendo isso aí. Quando eu fiz esse grupo de estudo, cara, as pessoas não apareciam para estudar, não queriam saber de nada. O grupo é basicamente um ninho de comentário de fofoca do dia a dia, né? Ah, aconteceu tal coisa, aquela coisa toda. Aqueles comentários rasos e básicos sobre a realidade. Então, quando eu fiz a proposta, eu lancei novamente a proposta, gente, a gente precisa estudar, a gente precisa fazer um projeto. Aí surgiram os comentários. Não, a gente não precisa disso. O grupo já está bom demais do jeito que está. Nós conseguimos discutir qualquer assunto, qualquer coisa. Aí eu desafio um filho da puta, me perdoe o palavrão, porque eu sou da igreja, né? Mas eu desafio um filho da puta desse a pegar, no mínimo, me citar no mínimo, 10 comunistas que desgraçaram o mundo. 10, no mínimo, 10. Só 10, meu amigo. Não precisa de mais nada. Não precisa de reestruturação, não precisa de mais nada, cara. Não fizeram, né? Porque, ou não sei se estão capacitados demais ou não querem usar a própria inteligência. O fator do brasileiro o brasileiro quer uma medida rápida e eficaz. Não existe medida rápida e eficaz. Não existe algo que vai ser utilizado agora. Não existe um regime militar, uma subida ao poder que vai chegar e vai derrubar todo mundo. Tira isso da sua cabeça. Tira isso da cabeça do seu amigo. O que funciona, de fato, é revolução cultural. Lenin subiu ao poder com os bolcheviques, subiu, meu amigo, mas foi à base de muito sangue. Mao Tse Tung, mais sangue ainda. Fidel Castro, a mesma coisa. Só que o poder não funciona assim, cara. Nós precisamos de uma revolução, precisamos reconstruir a sociedade. E mesmo assim, é o seguinte, todos esses revolucionários aí subiram ao poder, não foi à toa, não. Foi por conta de terem uma quantidade absurda de conhecimento. O Stalin, porra, o cara era um gênio. O cara era um gênio. Era manco, todo falava mal pra cacete, era um chato. O cara era um gênio. O Lenin, porra, nem se fala mais ainda. O Trotsky. Mas o Lenin, ele teve a ajuda do governo alemão na época. Exato, também. Toda aquela formação ainda assim, já vinha desde ali, logo depois da Revolução Francesa. Eles passaram décadas e mais décadas. Para você ter ideia, o Capital ali foi o Manifesto Comunista e o Capital foram lançados ali na década de 50 do século XVIII. Porra, antigo pra caramba, pô, antigão. Para eles conseguirem uma revolução só em 1917. Demorou pra cacete. Todo ali montando o imaginário, estudando pra caramba, montando a intelectualidade. Aí nego quer chegar, eu amo Bolsonaro, eu odeio o comunismo, eu amo Bolsonaro, eu odeio o comunismo, eu amo Bolsonaro, eu odeio o comunismo. São bastante. É a solução? Olha, rapaz. Não, você sabe o que é engraçado? Que esse cara sujeito aí, a gente cai na... Ele se diz professor, mas não indica uma literatura. Nada, é divertido, velho, eu me amarro. Aí o que sabe que é engraçado? A gente cai na lábia do pessoal aí, dos ativistas. Não estou criticando os ativistas que vão para a rua, mas a gente cai na lábia aí que achar que a solução do país é só ir para a rua, meu irmão. Não é para a rua, você é um idiota! Deixa eu falar para você, não é! Pega a bunda, senta na cadeira, vai estudar. Pega a bunda, senta na cadeira, estuda, meu irmão, porque senão a coisa não muda, tá? Mas fale mais aí hoje, Anderson, sobre o professor aí que nunca indica livro, sabe por quê? Eu fiquei interessado sobre o assunto. O frangão é aquela coisa, colocar o Bolsonaro como se fosse um Deus, um enviado de Deus, né? O cara é um auto-meme, né? É um enviado de Deus, que todo mundo é comunista terrorista,
que ele tem uns alunos dele, que ele vai dar aula dele, baseado em nada, nada vezes nada, não. E aqui, Hoje eu tô comunista terrorista. Não, o presidente falou que eles são traidores. O presidente não falou nada. Nem citou o nome de ninguém. Cara, é muita loucura, bicho. É muita loucura. O cara não indica livro, não tem embasamento de nada, fala as coisas, parece que tira da bunda e quer te dar uma aula. Ele chama de uma coisa, né? Depois você observa. Peraí, o doutor Frangão é o que tá. É o que tá repetindo repetindo o regime militar, que o militar tem que atacar e tem que levantar levante militar o tempo todo, só pra saber? Não quero citar nomes, né? O doutor Frangão é aquele que quer. Não, é quem então? É o do estica as pernas, engrossa a veia do pescoço, caga fino, caga grosso, caga aqui, caga acolá. Agora lembrei. Muito famoso esse. Observe uma coisa. O cara é formado, né? Observe. O Marcelo Frangão é de uma família. Currículo não tem um livro. É daquelas famílias, tipo, não sei da cidade, mas no Brasil, provavelmente, é uma família quatrocentona, né? Lá das Sesmarias, lá das capitanias hereditárias. É antigo pra caramba a família do cara. Deem uma olhada nos livros que ficam no meio mundo de estantes que o cara tem. Tudo de capa dura, aqueles livros amarelados, antiguíssimos, herdados da família, muito provavelmente. Eu estava observando isso no outro dia, bicho. Caraca, será que esse cara... Meu Deus do céu, com esse tanto de livro em casa, puta que pariu, eu ia fazer uma festa tão grande desde um moleque, bicho. Eu ia ser tão cabeção, com tanto de livro desse aí, desde o filhote de casa. E, puta, a maioria dos meus livros ali, os que ficavam na estante antiga, que esses aqui são todos novos que eu ganhei de um seguidor que bancou lá na livraria do PH Vox, 2.500 de livro, meu irmão. Promoção do caralho que o bicho me deu. Bicho, eu fico dentro da estante vazia, ó, pega aqui, ó, toma de livro. Não adianta você ter a estante vazia. Dica pro canal, ó. Os inscritos que comprarem livro para nós, a gente faz um churrascão com eles. É o seguinte, pô, meus livros anteriores, pô, os que ficavam na estante... O senhor faz um churrasco com nós. Pô, tudo que era... Eu não devolvia livro de ninguém. Eu pedi emprestado um livro que eu gostava, eu, bicho, um dia, se tu quiser, aí eu te devolvo. Ninguém pedia de volta, brasileiro é foda. Aí eu fui só acumulando livros e mais livros. Onde eu podia passar na casa de alguém e catar um livro, eu catava. Não, mas é aquela coisa, não adianta você ter uma Bíblia, assim, uma estante atrás de você se você não lê nada daquilo. Aquilo é enfeite. Aquilo é enfeite, cara. Aqui, ó, você quer um pouquinho de livro legal aqui, ó, depois que vocês quiserem montar... Cara, mas o doutor Frangão é foda, cara. O doutor Frangão... O doutor Frangão não entende o básico de estrutura política, cara, da coisa. Para analisar as merdas que ele fala, cara. O básico. Não, o cara quer ganhar... O básico, mano. O cara não entende estrutura política, o cara parece que não estudou história, velho. Para entender onde vai parar o que ele tá acreditando. Cara, histeria. É impressionante. Tem um monte de jumento. O Michel, pô. O primeiro Michel, ele ficou muito. Merda. O que tem eu, Antônio? Acreditando nisso. Quem é que tem eu, Antônio? O primeiro Michel. Tem um monte de YouTube abestalhado, jumento, animal. Não, tem uma coisa feliz burro. Apoiando essa merda. YouTube é grande. Carlos, rapidão. Pequeno político igual eu. Carlos, rapidão. Sei que tu tá com um pouquinho de delay. Seguinte. Michel é apoiador dele, Michel prenda, brother. Só paga a prenda. No caso do Marcelo Frangão, a mesma coisa. Teve o Giro dos Mamilos também. Ozzy só ganhou o Giro dos Mamilos. É o Alberto Silva. Eu não gosto dele de jeito nenhum, porque conheci pessoalmente. Foi eu quem o trouxe aqui para Brasília. Para a primeira manifestação que youtubers de direita fizeram aqui. Foi eu que ajudei, né, com que... Não trouxe, né, eles pagaram a passagem deles. E pagaram tudo, lógico. Não tenho nada.
Mas eu que os ajudei aqui, e fui eu que levei o Lisboa, apresentei o Lisboa, o Renato, o Bruno Johnson, estava o Ravox e o Alberto Silva. Né? No dia que eles vieram para cá, eu os levei lá no gabinete da Soraya Tronic, né? A gente teve uma conversa por lá, né? E eu conversando com a Soraya, eu falei com a Soraya, arruma um jeito ali de fazer uma agenda para a gente com o presidente, né? Aproveitando que já estava aqui, eu ia pegar com outro, eu ia pegar com o Fábio Weingarten, né? Que é o cara, gente boa pra cacete, acabou de sair do governo. Aí, mas já que a gente já estava ali no gabinete da Soraya, a Soraya estava muito colada com o presidente, a gente pegou, né, e fez esse esquema com a Soraya para marcar um horário com o presidente. No dia seguinte, a gente foi lá. Né? Dali daquela turma, eu identifiquei algumas coisas. O Renato Barros gosta pra caramba de estudar, muito, gosta pra caramba, gostei do cara. Bruno José, idem, mesma coisa. O Ravox é aquele cara tiozão, inteligente pra caramba, né? E trabalha direito, largou o canal dele agora, tá meio mais ou menos assim, por conta de algumas coisas, mas tá lá. O Lisboa, extremamente inteligente, sabe tudo de YouTube, esperto pra cacete, sabe ganhar grana e tem vontade de adquirir conhecimento. Já o Alberto Silva, só aquele cara esperto. Esperto pra cacete, malandrão pra caramba. Aí, beleza, esse pessoal da direita boa, Paulo Freire aí, detestavam, né? O Alberto Silva, detestavam. Foi só ele pagar prenda falando mal do Terça Livre que começaram no dia seguinte. Pô, olá, o Giro dos Mamilos, o Alberto Silva, mudou até, virou Alberto Silva, falando bem do cara, olá, tá batendo, burra, que não sei o que lá. Marcelo Frangão foi a mesma coisa. Quando notaram o Marcelo Frangão falando aquelas loucuras absurdas, lunáticas dele, coisa que o Tropa de Elite, o Tropa 84, o antigo Terça Livre Game Project, aquela galera do clã Comuna Killers, sempre foram contra esses absurdos, lunáticos, revolucionários de querer meter o pé na porta, sempre compreenderam o mesmo que eu sempre compreendi, que revoluçãozinha é o sonho mais molhado do Zé Dirceu, e o presidente não é otário para isso. Inclusive, aqui em Brasília, foi uma das minhas missões ficar trocando ideia com aquele pessoal daquele acampamento dos intervencionistas para tirar essa imbecilidade da cabeça deles, de que não existe intervenção com Bolsonaro no poder, que o próprio presidente já tinha cansado de falar lá no Palácio da Alvorada, intervenção militar é sem ele. Não tem, é uma junta militar que governaria e com generais, simples assim. E em pouquíssimo tempo, mesmo se no primeiro momento o Bolsonaro conseguisse ser mantido ali como presidente, em questão de 6 meses no máximo, né, essa junta militar retiraria o Bolsonaro para apaziguar os ânimos e acabar com os extremos. Porque não queremos uma extrema esquerda, nem uma extrema direita reacionária, conservadora, intolerante, que é a mesma coisa que aconteceu no regime militar em 64. Exatamente a mesma coisa. A primeira coisa que o Castelo Branco fez foi, no primeiro discurso dele, falar que não queria extremismos. E o Carlos Lacerda foi para a vala. Por esquecimento. Foi colocado numa espiral de silêncio até ser morto. É o que aconteceria. O que aconteceria conosco, com conservadores, se a gente caísse numa palhaçada dessa. Aí um otário desse, lunático, desse jeito, acha que não aconteceria o mesmo com ele.